Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Estamos fazendo a leitura do livro de Jó. Segunda-feira, nós interrompemos no final de Jó 29. Então vamos retomar hoje a partir de Jó 30, capítulo 1. E tudo isso começou quando a gente perguntou por que Jó passou tudo aquilo. Jó pecou, não é? E a gente viu lá, eu gosto sempre de lembrar, a gente viu lá em Deuteronômio 7, de 11 a 15, que doença é consequência de pecado. E uma das coisas que aconteceu com Jó foi que ele adoeceu. Então, qual foi o pecado de Jó? A partir do capítulo 23, a gente começou a ver aparecendo o orgulho de Jó. Se eu for provado, sairei como ouro. Mais adiante a gente vê ele dizendo: olha, eu era tão bom, eu ajudava os outros, as pessoas me respeitavam, me abençoavam. Parece que não apenas ele era orgulhoso, como ele ainda sentia falta daquilo tudo. Aquela história, eu sou o cara, eu sou maravilhoso, eu sou perfeito. Por que eu estou sofrendo? Eu não tenho que sofrer. E o orgulho que nós sentimos não deixa de ser uma forma de idolatria a nós mesmos. Certo? Então começa a aparecer o pecado. Agora vamos prosseguir. Jó 30, versículo 1. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor. De míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se com eles como contra um ladrão, para habitarem nos nossos barrancos dos vales e nas cavernas das terras e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Mas agora sou a sua canção e lhes sirvo de provérbios. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantaram os moços, empurraram os meus pés e prepararam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbarataram-me o meu caminho, promovem a minha miséria, uma gente que não tem nenhum ajudador. Vêm contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre a assolação. Uma observação aqui, essa por uma grande brecha, quando tinha aquelas guerras contra a cidade murada, né? A brecha era o que se abria na muralha para entrar. Aí grande brecha é uma brecha que dá para passar muita gente, não é? Cadê a grande brecha? Agora eu não sei mais qual era o versículo. O 14. Vêm contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como o vento perseguem a minha honra. E como nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. De noite se me traspassam os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa.
pela grande força do meu mal, se desmudou a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim, acusando Deus de crueldade. Com a força da tua mão, resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele e derretes-me o ser, porque eu sei que me levarás à morte e à causa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Mas não estenderás a mão para um montão de terra, se houver clamor nele na sua desventura. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. O meu íntimo ferve e não está quieto. Os dias da minha assolação me surpreenderam. Denegrido ando, mas não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim e os meus ossos estão queimados de calor. Pelo que se tornou a minha harpa em lamentação e a minha flauta em voz dos que choram. O capítulo 31. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se atravessou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semei eu e outro coma. É como se ele disse, coma no sentido colha, não é? Para depois comer. E seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou a minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E adquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre, não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que aos pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva. Vou explicar isso aqui. Se retive o que os pobres desejavam, significa se os pobres queriam alguma coisa e eu neguei, fiquei para mim, porque era meu e eu não quero dividir, ele está dizendo que ele não fez isso. O pobre desejava, ele concedeu, certo? Ou fiz desfalecer os olhos da viúva, a mesma coisa, a viúva era uma necessitada, não é? Então, ele está dizendo que ele atendeu essa necessidade. Esse foi o verso 16, vamos ao 17. Ou sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como seu pai, e o guiei desde o ventre da minha mãe. Se a alguém vi perecer por falta de veste,
e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos me não abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra os órfãos, contra o órfão, porque a porta via a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua. Aconteceu comigo, né? Mas fui eu que caí por cima. E quebre-se o meu braço desde o osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha fazenda, e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isto seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal me achou, também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte como maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado com a sua carne, e o estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobria as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. Quem me dera que me ouvisse, eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os meus regos juntamente chorarem, se comi a sua novidade sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, espinhos, cardos, e por cevada, joio. Acabaram-se as palavras de Jó. No capítulo 32, começa outra rodada de acusações, não é? Então vamos lá ao versículo 1. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão, contra Jó. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú, que já não havia resposta na boca deles, daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreciei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias e a multidão de anos ensine a sabedoria. Ele mostrando que ele respeitava a palavra do povo mais velho, certo? Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há
que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Pelo que não digas, achamos a sabedoria. Deus o derrubou e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estais pasmados, não respondeis, mas faltam-vos as palavras. Esperei, pois, mas não falais, porque já parastes, e não respondeis mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião. Respeitei os mais velhos, esperei que falassem, mas eles não falam mais, agora falo eu. Versículo 18. Porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que o meu ventre é como o mosto, sem respiradouro, e virá a arrebentar como odres novos. Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Ele está dizendo que se ele for bajular alguém, em breve Deus, vem para cá que tu já falasse muita besteira. Agora vamos ao capítulo 33. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus, como tu, do lodo também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falastes aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias, limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Resumiu bem o que Jó disse. Versículo 10. Eis que ele acha contra mim ocasião e me considerou como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo, não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém, ninguém atenta para isso. É aquela história, Deus está sempre falando. Às vezes a gente não escuta. Está desapercebido, né? Não é? Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é com dores castigado, e com a incessante contenda dos seus ossos. De modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma a comida apetecível. Desaparecerá a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos, que se não viam, agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida ao que traz a morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá, livra-o, que não desça à cova. Já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que a sua infância, e tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça,
Olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito. O que de nada me aproveitou? Era mais ou menos o que Jó estava dizendo, né? Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu te falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Ele quer justificar Jó. Se não, escuta-me, cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Respondeu mais, capítulo 34, versículo 1. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade, e anda com homens ímpios. Porque disse: de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra e quem dispôs a todo mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiaria, e o homem voltaria ao pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Porventura aborreceste o direito, porventura o que aborrece o direito governaria? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á a um rei: ó Belial, chamando o rei de diabo, ou aos príncipes: ó ímpios, quanto menos a aquele que não faz acepção de pessoas, de príncipes, nem estima o mais rico do que o pobre, porque todos são obra das suas mãos. Eles no momento morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados. E os poderosos são tomados sem mão. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombras de morte, onde se escondem os que praticam a iniquidade. Porque não precisa considerar muito no homem para o fazer ir a juízo diante de Deus. Ele quebranta os fortes, sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras de noite, os transtorna e ficam moídos. Ele bate-lhes como ímpios, que são à vista de quem os contempla, porquanto se desviaram dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos, para fazer que o clamor do pobre subisse até ele e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar? Seja para com um povo, seja para com um homem só.
para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade, quem disse a Deus: sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. Virá de ti, como há de ser, a recompensa para que tu a desprezes? Faze tu, pois, e não eu, e a escolha que é logo o que sabes. Fala. Os homens de entendimento dirão comigo, e o varão sábio que me ouvir. Jó falou sem ciência, e às suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até ao fim pelas suas respostas próprias de homens malignos. Porque ao seu pecado acrescenta a transgressão, entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Antes de iniciar o próximo capítulo, eu queria destacar uma coisinha que ele disse aqui. No versículo 14, se ele pusesse o seu coração contra o homem, Deus, não é? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiaria, e o homem voltaria ao pó. O senhor me permite eu dar só uma pinceladinha? Pois não. Aqui é só um discurso, né, de 4 acusadores. 4 homens sábios, os caras conheciam muito a palavra de Deus, né? E por fim entrou Eliú. Eliú é o quarto, não é? Por ser de menor, ele foi pedir autorização para poder entrar nesse discurso. E esperou que os mais velhos se calassem. Agora ele foi e entrou com a opinião dele. Não havia permissão para uma pessoa de menor, né, entrar numa assembleia dessa para poder, né, enfim, dar um discurso desse. Então aqui é só discurso de 4 acusadores acusando o Jó. O Jó está só se defendendo com a sabedoria, né? Já pensou? Você passando aquela aflição ali e pessoas acusando. E você veja. Eu passei essa grande, viu? Jó se queixou disso muito. Ele disse: olha, vocês vieram aqui para me consolar e estão me atormentando. Isso. Certo? Isso. Mas uma observação tem que ser feita. Jó tinha seu pecado e estava escondendo deles. Não é? A maneira como eles acusaram, talvez a ocasião estivesse errada, mas Jó tinha o seu pecado. A gente já viu aqui, no início do livro não tinha aparecido ainda, mas a partir do capítulo 23 começou a aparecer o orgulho de Jó. Não é? Que diz aqui, vamos dizer aqui rapidinho, não estou atrapalhando não, né? É só para nós de correto porque eu estudo. Diz aqui, vamos lá. 42:7. Aqui vai. Você está indo lá para o fim. Aí eu não queria dar spoiler do final do livro, que a gente sabe que Deus vai justificar Jó, né? Isso aí a gente sabe. Deus vai justificar Jó lá na frente. Ele também nos justifica. Não que nós não tenhamos os nossos pecados, mas porque Jesus morreu por nós. E lá no capítulo 19, 25, eu não sei se você estava aqui no dia que nós lemos, a gente viu Jó falando de Jesus. Profeticamente, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Não é? Porque Jó, Eclesiastes capítulo 20, verso 7, diz assim: não há um homem na terra justo que nunca peca. Então não há, Jó não, ele é pecador também, igual nós. Pois é, desde o dilúvio a gente vê isso. Toda a inclinação do homem, desde a sua juventude, é sempre para o mal. Mas Adão, aquele de Adão, que é o senhor falou aí agora, é aquela que os jovens tiraram o meu direito, né? Pois é. Mas vamos... Sim, eu queria também comentar uma curiosidade, né? Hoje, o professor Carlos do canal Estudamos a Bíblia comentou que eu usava o microfone da gravação e o microfone da igreja, né? Aí ele queria saber para quê, mas ele mesmo respondeu a própria pergunta, né? Dizendo um para o ambiente e outro para a gravação. Sim, era exatamente isso. Aí, curiosamente, hoje deu um problema aqui no microfone da igreja, né? E hoje eu estou só com o microfone da gravação.
Mas vamos ao capítulo 35. 35, bora pra lá. Respondeu mais Eliú e disse: Tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus, porque dissestes, disseste de que te servirá? Que proveito teria mais do que o meu pecado? Que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Perdão que eu li errado. Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê e contempla as mais altas nuvens que estão mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se forem justos, que lhe darás ou que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem. Por causa da grandeza da opressão, eles clamam por causa do braço dos grandes. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que dá salmos entre a noite, que nos faz mais doutos é mais sábios, tá? Do que os animais da terra, e nos faz mais sábios do que as aves do céu. Clamam, porém, ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. Para ela quem? Para a vaidade. E quanto ao que dissestes que o não verás, juízo há perante ele. Por isso, espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda se não exerce, nem grandemente considera a arrogância. Logo, Jó, em vão abre a sua boca, sem ciência multiplica palavras. Chamou Jó de falador, está falando à toa. Olha o 36, ainda Eliú falando. Prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Não deixa viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos, antes com os reis no trono os assenta, sempre e assim são exaltados. Assenta os justos no trono dos reis. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E revela isto aos seus ouvidos, para seu ensino, e lhes diz que se convertam da maldade. Se o ouvirem, se o servirem, acabarão os seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, a espada serão passados e espiarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os ele, não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade, e a sua vida perece entre os sodomitas. Vocês entendem essa palavra sodomita? Como a gente está na igreja, eu não quero entrar em maiores detalhes, não é? Mas é uma certa prática. Tá, eu vou lhe explicar sem dizer a palavra exata, mas de uma maneira que você entenda. Muita gente diz que sodomita é homossexual. Não necessariamente. Certo? A sodomia pode ser praticada até por marido e mulher. Certo? É essa mesma prática aí.
Acho que agora todo mundo entendeu, né? Eu não quero usar a palavra em respeito à igreja. É palavrão? Não é palavrão, mas é uma palavra pesada para a gente estar usando aqui. Certo? Eu diria que é até falta de educação, mas vamos lá. Vamos para o 15. Ao aflito livra da tua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça te alcançam. Porquanto há furor, guarda-te de que, porventura, não sejas levado pela tua suficiência. Você achar que você basta a você mesmo, certo? Nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto tuas riquezas, ou todos os esforços das tuas forças, que por isso não estivessem aperto? Não suspires pela noite, em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não te inclines para a iniquidade, porquanto isto escolheu-te antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força quem ensina como ele, quem ensina como Deus. Quem lhe pedirá conta do teu caminho, ou quem lhe disse, tu cometeste maldade? Quem vai dizer que Deus cometeu maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os animais a veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular, porque reúne as gotas das águas que derrama em chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilaram e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura, também se poderão entender as extensões das nuvens e os trovões da sua tenda. Eis que estende sobre ela a sua luz e encobre os altos do mar. Porque por estas coisas julga os povos e lhe dá mantimento em abundância. Com as mãos encobre a luz e proíbe de passar por entre elas. O que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados acerca do temporal que sobe. Sobre isto também, já o capítulo 37, versículo 1. Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai pela sua boca. Ele o envia debaixo de todos os céus e a sua luz até aos confins da terra. Depois disto, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz e, ouvida a sua voz, não tarda com estas coisas. Como a sua voz troveja, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque a neve diz, cai na terra, como também ao aguaceiro e à forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens da sua obra. Para que conheçam todos os homens a sua obra. E as alimárias, os animais, não é? Alimárias, animais, entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das recâmaras do sul sai o pé de vento, e do norte o frio. Pé de vento, vocês entenderam, né? Vento forte. Tempestade, né? Pode ser tempestade. Pelo assopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se endurecem. Também com a umidade carrega as grossas nuvens e esparge a nuvem da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda, para que faça tudo quanto lhe ordenara sobre a superfície do mundo. Sobre a superfície do mundo habitável.
Versículo 13. Seja para correção, ou para a sua terra, ou para a beneficência que a faça vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que destrói, daquele que é perfeito nos conhecimentos? É que a gente lê bastante e começa a cansar um pouco, né? Desculpem. Ou de como as tuas vestes aquecem quando do sul acalma sobre a terra. Ou estende com ele os céus que estão firmes como como espelho fundido. Na época os espelhos não eram de vidro, tá? Eram de metal reluzente, então tinha que ser derretido para ficar bem lisinho, né? Ensina-os o que lhe dizemos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhes-ia alguém o que tenho dito, ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora não se pode ver o sol que resplandece nos céus, mas passando o vento e purificando-os, o esplendor de outro vem do norte. Pois em Deus há uma tremenda majestade, ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime, em juízo e grandeza de justiça. Por isso, o temem os homens, ele não respeita os que são sábios no coração. Veja só, Labareda fala que gosta muito do livro de Jó porque é bonito, é poético, não é? Eu acho que essa fala de Eliú é a fala mais bonita do livro de Jó. É a mais correta? Não, mas talvez seja a mais bonita. Termina aqui e a partir do 38, é por isso que eu vou interromper, a partir do 38, quem vai falar agora é Deus, certo? Então vamos parar por aqui, segunda-feira a gente continua. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. A partir do 38 a gente vai ler, se der tempo até o fim, né? Porque termina no 42. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Agora vamos orar.